Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos a mais esta sessão de minicurso, onde hoje exploraremos os meandros da programação funcional. Quando a gente fala de programação funcional, a gente lembra que este é o terceiro paradigma de um bom programador, e hoje a gente vai fazer um exemplo rápido, não tão rápido, vai levar 1 hora, de como funciona o Express. Mas por que a gente vai fazer isso? Para a gente pensar em algumas técnicas que a gente já conhece. Então, vamos criar aqui uma pasta chamada minicursos. Minicursos. A gente vai criar uma pasta chamada Programação Funcional 01. E dentro de Programação Funcional 01, a gente vai começar a iniciar um projeto em Node. Então, a pasta está em branco. A gente começa o projeto, lembrando que esse Yarn, para quem não tenha dúvida, está na versão 1.22. Não estamos usando ainda o Yarn 2 e não é foco disso daqui usar, tá? Então, aqui, exemplo de programação funcional. A gente vai colocar o nosso source, lembrando que a gente faz tudo em TypeScript. Então, vamos colocar o repositório, quem é o autor, tipo de licença, se é privado ou não, carregou o nosso projeto, certo? Próximo passo, depois que a gente tem o projeto iniciado assim, é dar um git init para ficar legalzão. Já demos um git init no projeto. Depois disso, a gente vai fazer um processinho que é inicializar as principais coisas do sistema. Para isso, eu vou usar um gist que eu já tenho, que torna só um pouco mais fácil eu digitar todos os comandos que eu preciso. Então, o que esse comando vai fazer? Tudo que está nesse gist, vocês têm o URL aqui, depois vocês podem ler com atenção. Mas, basicamente, ele vai adicionar o prettier, que é para formatar, deixar bonitinho o código, o husky, que é para quando a gente for salvar ele, compilar antes e ver se não tem erro, o slint, que nos avisa de erro, o rinref, que faz as limpezas, é um sistema para deletar arquivos, só que muito mais rápido, feito em Node. E aí, aqui são as dependências do slint, as dependências do TypeScript, tudo do slint, e aqui embaixo a gente tem as dependências para Jest, que é sistema unitário de teste, NoDaemon, que é para ficar reexecutando a aplicação a cada vez que é alterada, e os types do Jest, do NoDaemon, e o TypeDoc, que é para fazer documentação. E aqui ele vai gerar todos os arquivinhos, tá vendo, ó? Que precisam do slint, do projeto, né? Configurar o slint, ele vai configurar o scripts. Se a gente olhar aqui dentro do package JSON, tá vendo que ele está vazio? Então, ele vai gerar aquela linha com os scripts de start do projeto, né? Ele vai gerar o build do projeto, o docs, o teste, o dev, cada um deles. Vai configurar o nosso test config, né? Que é o TypeScript. E vai adicionar já o husky. O husky e o lint stage. Até para confirmar, deixa eu ver se está aqui o lint stage junto. Como vocês podem ver, ó, tem um errinho aqui pequeno, bem grave, que não tem o lint stage nesse cara aqui. Então a gente vai ter que dar um editar aqui, rapidinho, e colocar lint stage. Pronto. Agora tem o lint stage. Certo? Porque ele está sendo utilizado aqui, ó, lint stage. E depois disso tudo, faz um merge e coloca o git ignore. Show de bola, simples demais. Então, para executar todos esses comandos, a gente cola no nosso terminal e manda executar. E é só aguardar. Pura alegria e felicidade. Nós amamos o Yarn, porque ele é bem rápido para resolver as dependências. Não entendi. Aumenta. Ah, tá pequeno para vocês aí. Desculpa. Deixa eu fazer melhor então. Appearance, General Appearance, Windows Profiles, desculpa, text, tá.
Beleza. Melhorou? Não muito, né? Bom, agora, se a gente pegar o nosso projeto e der um C aqui, vai abrir o nosso Visual Studio Code. A gente já vai colocar ele na outra aba. E a gente pode observar, ó, que já colocou o ESLint, colocou o Git Ignore, colocou o Prettier, colocou o Jest, o package.json, já adicionou todos os comandinhos aqui, colocou tudo que precisava, certo? Então, agora a gente pode começar o nosso exemplo na maior tranquilidade de todas, criando aqui o Source Index.ts. Uau! Muito prático, não? Senhoras e senhores, como vocês podem ver, realmente isso é dar um startup rápido e prático no nosso projeto. Vamos lá. Agora, para a gente dar sequência, a gente vai fazer o que seria um sistema de registro de eventos. Então, dentro do Node.js, a gente vai pegar aqui em Docs, pode ir aqui no 13, e aí a gente vai pegar aqui, ó, Events. Isso daqui são os Event Emitters. Vocês lembram do que é o Event Emitter? O Event Emitter é uma classe especial que você pode mandar eventos e receber eventos, certo? Então, você pode tanto emitir eventos quanto receber eventos. E você pode fazer isso criando e dando nomes para os seus próprios Event Emitters. Você pode fazer ele como objeto ou como função, tanto faz. Nos dois casos, ó, quando a gente observa, eles podem ser criados de maneiras diferentes. Essa daqui é aquela classe que a gente sempre fala que é a classe em branco de um evento. Então, a gente pode vir aqui e criar uma classe chamada, por exemplo, components, né? Para ficar certinho. Ops, delete, source, new folder, components. E aí, a gente vai criar aqui um novo folder que a gente vai chamar de, vamos lá, chat eventos. E aí, aqui dentro de chat eventos, a gente vai criar um index.ts que vai ter o quê? Import certo? Então, importamos de lá. E aí, a gente vai criar o nosso class. Qual é o nome do nosso class? Vai dar um extends de quem? Não é isso? E aí, a gente vai dar um... Se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Cada chat eventos vai ser um novo, certo? Então, eu não vou fazer isso. Eu vou exportar direto o chat eventos. Beleza? Dúvidas? Críticas ou sugestões? Agora está aberto aqui para caso alguém tenha alguma dúvida. E só para voltar aqui, ó. Tá vendo isso? Olhem lá. Vocês entenderam o que ele está acusando de erro no TypeScript? Estão vendo que erro de TypeScript, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte. Yarn build. Vamos ver se o erro está lá. E ainda está lá, tá vendo? Event emitter não é um constructor. A gente pode fazer o seguinte, ó. Event emitters, que tem dentro dele event emitter, que é uma class. Por isso que a gente não conseguiu. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Pau.
certo? Corrigimos. Vocês entenderam o processo de corrigir? Dentro de events está sendo exportado várias coisas e uma dessas coisas é um class chamado event emitter. Dentro dele tem este class. Quando eu importo tudo, eu estou importando várias coisas e não necessariamente a classe que eu queria. Certo? Agora eu importei a classe chat eventos. Então, dentro de source, a gente vai fazer o seguinte, ó. Chat eventos from components chat eventos, certo? Aí, o que a gente vai construir aqui? New chat eventos igual new de chat eventos. A gente vai pegar em chat eventos. Lembram que esse cara, ele é um sisteminha de chat. Então, eu vou dar um on. Nova mensagem. O que nova mensagem vai receber? Um data que vai chegar aqui. E aí a gente vai tipar isso daqui, ó. Interface main message. Mensagem. Vamos pôr tudo em português, para ficar fácil. De quem é uma string. Para quem é outra string. Quando é um date. Quem mais? Assunto, um string, conteúdo, outra string, certo? Olha que legal. Chegou aqui o mensagem, certo? Olha lá. Mensagem declarada, mas não é lindo. A gente vai vir aqui e vai dar um console log. Lembrando que, neste caso, o console log ele não é permitido pelo nosso lint. E, em específico, eu vou desabilitar isso só para os nossos testes, ok? E aí a gente vai criar aqui o envelope da mensagem. Nova mensagem. Nova mensagem de data para quando ou, vamos por aqui, recebida em aí a gente vai colocar assunto e aqui embaixo a gente vai colocar conteúdo. Olha que bonitinho. Ninguém pode negar que isso foi bonito. Certo? O que aconteceu aqui? Vamos ver. Não, o Trigger está me acusando aqui vários erros. Beleza. Então, quando chegar uma mensagem, o que vai acontecer? Ele vai exibir isso, certo? Agora a gente vai construir uma função que vai chamar envia mensagem. O que vai ser o envia mensagem? Aí a gente vai passar aqueles parâmetros. Então, no envia mensagem, a gente vai passar de quem? Para quem? Quando? Assunto. Conteúdo. E o que a gente vai retornar? Tá lembrando que a gente retorna um? Então, todo mundo entende o que eu estou fazendo aqui? Tainá, Marquinhos. O que eu acabei de fazer, senhores? Esse dos parâmetros ele pergunta. Transformando eles em um? Já. Que está
aqui no envia mensagem, não é? E aí, o envia mensagem, então, aqui vai estar cria envelope, na verdade. Cria envelope. Aí, a gente vai criar o envia mensagem. Então, como eu faço para enviar uma mensagem? Eu tenho que pegar a carta, que é o envelope que está ali, não é? Ó, cria envelope. E tem que mandar ela para o meu servidor. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai esperar um tempo e vai chamar uma rotina que vai enviar essa mensagem depois de 5 segundos. Então, vai carregar o nosso software. Depois de 5 segundos ele vai fazer isso, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, como vai funcionar isso daqui? Eu vou pegar o chat eventos, vou falar para ele, emite uma mensagem para quem? Do tipo nova mensagem, que é o enviar mensagem, com quais parâmetros? Com o envelope que a gente criou. Então, a gente vai criar aqui uma mensagem de quem? Vamos colocar aqui, de Tainá Colasso para quem? Rainan Pepe. Quando? Agora, com o assunto. Eu tô PT, me desculpe. É. Ela queria ter feito. Isso que eu ia falar agora. Pronto, certo? Então, criamos uma mensagem. Ok? Então, depois de 5 segundos, vai chegar aquela mensagem no nosso server. Dúvidas até aqui? Ou a gente pode fazer até um mais legal, né? Qual conceito? Boa, Renan. Aí isso daqui vai ficar chegando toda hora, só que com intervalos, com um intervalo de tempo variado, né? A gente não vai saber. Vai ser aqui. É. Ou por a cada 5 segundos, tá bom. Então, se a gente vier agora aqui e der um yarn start, o que vai acontecer? Depois de 5 segundos, entenderam o que aconteceu? O que está acontecendo então? O chat eventos é um objeto que tem uma função emite, que eu posso falar para ele qual é a fila que eu quero, e eu posso mandar um objeto, que é esse resultado aqui, ó, para lá. Não é isso? Até aqui alguma dúvida? Alguém tem dúvida? E quando no chat eventos dá um on daquilo, eu tenho essa resposta aqui, não é? Dúvidas até aqui? Agora, vamos supor que eu quisesse incrementar um pouco isso, orientar isso a funções, né? Então, eu vou pegar no chat eventos e a gente vai dar uma melhorada. A gente vai criar uma função chamada use. Então, como a gente faz para criar um use aqui? Não é isso aqui?
Tem 2 pontos. Tem sim. Eu posso dar um retorno. Aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar mensagem, eu vou passar como parâmetro, e aí eu vou até trocar aqui o nome, ó, de data para mensagem. Só que eu vou fazer melhor. Eu vou trocar aqui, ali. Certo? Então, toda vez que eu receber uma mensagem, ela é um parâmetro. E aqui eu tenho a mensagem próximo. Não, não é aqui ainda. A gente vai criar o que é o middleware. Export interface middleware function. Nem precisa fazer interface, ele vai ser um type. Ele vai ser mensagem. E aí eu vou criar este cara aqui, ó. Pra cá. Do tipo mensagem e next, que vai ser uma function do tipo void, certo? Tá certo, error function e void. Eu sei, mas ele tá dando erro de sintaxe. E aqui a gente vai registrar os use, certo? Para isso, a gente vai ter nesse construtor aqui um objeto que vai ser do tipo middlewares. O que vai ter? Qual é o tipo de middleware? Vai ser um array de middleware. Um array de middleware function. Vocês estão entendendo isso aqui até agora? Quando eu der um use, a gente vai ter aqui, ó, use vai ser middlewares.push do novo middleware. Aí que beleza? Senhores, todo mundo está acompanhando, eu preciso que vocês tirem dúvida. Rainan? Marcos? O que você entendeu, Marquinhos, até agora? Só para recapitular, porque agora vai ficar a parte legal e eu não quero ter... Você criou um use aí que recebe um middle que vai dar um push no array de middles. Um novo middle. Isso. Até aqui tá ok. E agora eu vou criar uma função chamada registra mensagem. Que vão ser as nossas rotas de mensagem. Então, como são as rotas? A gente tem nome da rota e função
e função. Certo? A função a gente vai chamar de rota direto. Ela vai ser do tipo olha aí que beleza. Certo? Rota mensagem. Aqui a gente vai ter o rotas mensagem e ele vai ser o rota mensagem num array aqui, certo? Dúvidas? Então a gente vai por aqui, nome rota, para ficar só e rota. Qual que é aqui o push do certo? E aqui a gente vai criar um enviar mensagem, que vai ter o que no enviar mensagem? Mensagem mesmo. A gente vai ter que criar ainda. Espera aí que eu tô confuso de tudo. Enviar mensagem. Mensagem. Muito bem, Marquinhos. E aqui vai ser o void dele. Então, isso daqui a gente vai criar como destino. E esse daqui vai ser o use. Muito bem. Agora a gente vai para o último passo, certo? This on. Então a gente vai ouvir agora. Quando chegar uma nova mensagem, a gente vai mandar para o e agora a gente tem um moedor de carne, que é o passo importante nosso, certo? Então a gente vai pegar agora e vai fazer o seguinte. Vocês viram aqui que está o nome da rota? A gente vai colocar como rota a cidade, tá?
Vamos lá. Chegou aqui. This on. Nome da rota. Vai receber mensagem, que vai ser de que tipo? E vai mandar para o processa mensagem. O que a gente tem que criar agora? E no nosso caso, o processa mensagem, ele recebe como parâmetro, certo? E o que ele vai fazer? É só isso que ele recebe como parâmetro? Olha aí que legal. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai pegar todas as nossas rotas, vai fazer o quê? Um for each. E a gente vai pegar, se o nome da rota for igual ao nome da rota, a gente vai pegar o rota.rota, que é a função, e mandar mensagem, certo? Tá vendo aqui o next function? Eu tenho que mandar, não tem? E aí eu vou falar para ele que o next function, nesse caso, o que ele vai ser? Olha só, ele vai ser uma função, certo? Vazia. Olha que legal. Certo? É isso mesmo. Cai. Terminamos, senhores. Aí, agora a gente vai brincar um pouco. A gente vai aqui no principal. E antes, a gente chamava isso daqui como nome da rota, não é? Chat Events. Agora não chama mais assim. A gente vai chamar isso daqui de destino. E o destino vai ser Bauru. Unidade Bauru. A gente vai receber como parâmetro no nosso destino uma rota middleware. Que aqui, cadê o rota middleware? Rota middleware function. Rota middleware function, que o next pode ser vazio. Pode não ter next. Então, tá chegando aqui. Ah, claro. Aqui agora a gente tem que fazer uma diferença no import aqui. E eu tenho que trocar uma coisa lá naquele outro. Você não precisa tipar aquele lá, já vem tipado. Peraí. Ó. Então vai receber uma mensagem, certo? Vem aqui o console, papapá, tranquilão, certo? Sem erro aqui, certo? Então, se o destino for a unidade Bauru, nova mensagem. Se o destino for a unidade São Paulo, vamos criar aqui um outro destino. Certo?
Só para facilitar, a gente vai criar uma constante aqui que é então, olha que legal que a gente fez, certo? E aí, ao invés de eu ficar criando um para cada, eu venho aqui agora. Olha que legal. Criamos 2 destinos de mensagem, não foi? Um destino para Bauru, um destino para São Paulo, certo? Certo? O CRI-envelope continua sendo ele, como ele era, né? Sem nenhuma diferença. E aqui a gente está dando um emite. Só que é isso que a gente precisa? Não mais. Vamos fazer mais simples? O que a gente vai mandar agora? A gente vai mandar um. E o enviar mensagem recebe um parâmetro. Quais são os parâmetros do enviar mensagem? O nome da rota. Então, a gente vai mandar uma mensagem para a unidade de Bauru. Com qual conteúdo? Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Marcos, está entendendo mesmo? Sim. Esses são os principais paradigmas, tá? Os principais... Chainable. Vocês lembram o que é chainable? Você está usando. Não. O que é chainable? Retorna um objeto com as duas funções. Igual uma música. Ok? Então, esses são exemplos para vocês entenderem do que é um chainable. Certo? Ó, filter, find. Ele sempre retorna o array, não é?
chainable, que é curry. Vamos lembrar de um exemplo? Então, eu posso criar uma função Entenderam? Preciso ter certeza. Então, ó, se eu executar isso daqui, ó, o const soma com 5 é uma função que cria uma outra função que retorna isso daqui. Como a gente pode escrever isso daqui? No modo longo. Vamos escrever isso no modo longo. Entenderam? Então, quando eu chamo a função soma com um valor, que nem eu fiz aqui, ela vai retornar uma função que quando eu passo um parâmetro, ó, soma com 5, que é a função, onde eu salvei a função, né? Soma com 5, eu passei 3. Então, ele vai pegar da primeira função, mais o valor da segunda função, somar e retornar no console log. Tranquilo até aqui para todo mundo? Então, o que é o chainable? Está aqui. O que é o curry? Está aqui. Certo? E o que é o assincronismo por função? É o que a gente vai aprender agora. Então, vamos rodar isso daqui para a gente ver o que está acontecendo? Lembrem-se, até agora o nosso exemplo vai fazer a mesma coisa que ele já fazia. Mandei uma mensagem para a unidade Bauru e a mensagem chegou, não é? Certo ou errado? Agora, a gente vai fazer uma coisa muito louca. A gente vai adicionar um middleware. A gente vai adicionar o seguinte middleware. chatEvents.use. E aí a gente vai criar aqui um middleware, ó, que recebe mensagem. E o segundo parâmetro é o next, não é isso? A gente vai pegar o seguinte, ó. Se na mensagem, o para quem for uma das pessoas que estão aqui,
Então, se isso daqui for verdade, se for uma dessas pessoas, a unidade é Bauru mesmo, não é? Eu dou um next. Se não, eu vou terminar aqui. Então, eu vou transformar isso daqui num const valida se destinatário é de Bauru. Nome horrível de função. Não importa. Isso é um bom exemplo. O nome é horrível, mas é um excelente exemplo. Certo? E aqui eu vou colocar o valide se o destinatário é de Bauru. Olha que legal. O que ele está falando aqui é que a assinatura não é igual, certo? Vocês entenderam por que não é igual? Por causa disso. Corrigir. 0 erro, certo? Até aqui alguma dúvida? Coloquei um use. Mandei para o Rainan. Mas a Tainá vai mandar uma mensagem para a Natália Caetano. E nesse caso, a Natália é de Bauru, mas ainda está validando firmware lá? Vamos ver? Não, né? Vamos colocar agora isso para funcionar? Para ele chamar o next ou não, quando for? Então, vamos pôr agora. Ó. A gente criou aqui um array de middleware. Quando for executar a rota, a primeira coisa que você tem que executar é a própria rota. Qual é a primeira coisa que a gente tem que executar? E por último, só que um middleware tem que chamar o outro para depois tudo isso chamar a... Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a minha next function, que eu vou chamar, sempre tem a mesma assinatura, ó, mensagem, next, não é? E ali por diante, não é isso? Então, eu vou criar aqui um mixing. De que tipo? Olha que legal. Vocês repararam que o middleware function, ele é o mesmo daqui? Pararam? Pararam? Legal, né? Por que isso é importante? Middleware function, que vai ser um array de this.middlewares com o quê? Com a rota. Qual rota? Todas que cumprem esse propósito, não é? Criamos aqui, certo? Não, mas foi além disso. Porque ele está falando aqui que o rota mensagem não pode ser usado assim. Que é verdade. Certo?
Agora, olha que legal. A gente vai ter um índice. Aqui, certo? E aí, a gente vai chamar o primeiro next. Como const. Errinho crasso, hein? Certo? Agora o que a gente vai fazer? Quando chama o next? Eu nem preciso disso. Não preciso daquilo sim. Para ficar bonitão, vai precisar. Ué, acho que é menos um. Confia em mim. Então, mixing deste cara, que vai chamar quem? Com a mensagem, não é? Que a gente já recebeu, passando o próprio. Entenderam? Virar meio reforçar isso daí, né? Sim. O destinatário é da unidade Bauru? Não. Deu certo. Deu certo. Deu? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó. Tá vendo que esse set interval chama isso, né? Só para a gente saber qual é a repetição, certo? Colocamos count mais igual a 1. E aí a gente vai fazer o seguinte. Entenderam? Tainá, você conhece esse daqui? Esse daqui é o resto da divisão por 2. 0 dividido por 2? 0. Né? Então, 0 dividido por 2, 0. Qual é o nome que ele vai trazer? 0 dividido. Quer dizer, 1 dividido por 2? Meio. Qual nome ele vai trazer? Na verdade, ele vai trazer ainda Rainan. Depois vai começar 2, é porque começa já no 1. Né? Depois ele vai trazer 2 dividido por 2, 1. Entendeu? Cada vez que o resto der 0, todas as vezes que o resto der 0, ele vai trazer qual nome? Rainan. Todas as vezes que o resto der 1 ou mais, ou meio, que seja, não importa, vai trazer, certo? Vamos ver isso? Em tese, ó,
Entenderam? Agora a gente pode pôr um outro middleware. A gente vai criar um corrige unidade. Então, o que é o middleware corrige unidade? Ele vai fazer o mesmo teste. Se isso daqui está no para quem, de que cidade que a pessoa é? Se isso está no para quem, a pessoa é de Bauru, não é? Só que ela vai ter que cair na rota certa. Não tem como não. Aqui não, né? Exceto se a gente fizer mais uma coisa aqui. Ó, ele caiu na rota já. Eu não consigo trocar. Certo? Eu teria que trocar antes dele cair no destino. Certo? E eu consigo fazer isso aqui? Não, né? Nem no Express eles vão conseguir fazer isso. Mas eu consigo alterar isso para fazer funcionar. Não sei se devo, porque é completamente diferente. Como a gente vai fazer isso? Ele eu acho que não deve, mas vamos lá. Ele eu acho que não deve. É. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se aqui caiu no corrige unidade, certo? Só que no use do middleware, cadê aqui, ó? Do novo middleware, eu não estou passando qual é o nome da rota. Eu estou inferindo que na mensagem já vai a rota. Por assim dizer, né? E ela não vai. O que eu posso fazer, então? Eu posso adicionar a rota mensagem, ou eu posso passar mais um parâmetro, que é a própria rota, que é o que eu vou fazer. Então, está aqui o nome da rota. Quando eu chamar a função, eu vou passar aqui certo? E quem está aqui pode não receber, se não quiser. Mas se quiser, recebe. Então, o que eu vou conferir? Ó, aqui eu vou corrigir. Ó. Se for de Bauru e o nome da rota não for unidade Bauru, o que eu faço? Faz um next. Imagina. Não, porque você colocou o nome da rota no next. Não colocou? Você pode chamar o next e passar o nome da rota correto. Ó, unidade. Então, é alguém de Bauru e o nome da rota não é Bauru. O que eu vou mandar para eles, então? Unidade Bauru com aquela mensagem. Se for alguém de São Paulo,
Agora eu vou fazer o teste contrário. Qual é o teste contrário? Se, olha só isso que legal, não for de Bauru e o nome da rota for unidade Bauru, o que eu vou fazer? Caso contrário, segue. Só para a gente depurar e para vocês entenderem como isso funcionou. Vocês entenderam? Lembrando que se chegar uma mensagem para alguém de Bauru que não for da rota de Bauru, o que ele vai fazer? Ele vai dar pau, não é isso? Eu pensei que ele ia parar na segunda micro. Se eu não tivesse feito esse if. Então, aqui o que a gente está falando? E olha o que eu vou fazer primeiro, ó. Eu não vou corrigir ainda a unidade, tá? Então, vamos lá? Prontos? Start. Quando vai para alguém em São Paulo, o que ele tem que dar? Isso não foi bom. Não, ele não redirecionou ainda. Ele não vai mais redirecionar porque eu não pus a middleware de redirecionar. Ó, tá comentada. Então, eu estou mandando uma mensagem para que unidade? Bauru. E eu tenho uma middleware que verifica o nome. Não é, ó? Toda vez que o nome não é da unidade de Bauru, vou até pôr aqui o nome, é o destinatário. Só para vocês poderem perceber como ele está processando todas as middlewares. O destinatário, mensagem para quem, vírgula, não é da unidade de Bauru. Então, só para vocês entenderem, ó. No primeiro vai para Natália Caetano, certo? Olha lá, ó. O destinatário, Natália Caetano, não é de Bauru. O destinatário, Rainan Pepe, de Bauru, exibiu a mensagem, não foi isso? Agora, a gente vai pôr o middleware que corrige isso. Vamos habilitar ele? Olha o que ele vai fazer. Então, vai ter dois middlewares processando agora, concordam? Ó. Primeiro middleware redirecionou para... E depois? E depois? Mas deu um errinho, tá vendo? Ó? Ele redirecionou para São Paulo. E foi para o Next. Depois, segue para o Next. O que está errado ali, então? A ordem das middles? Não. Como assim a ordem das middlers? Corrigir o clique depois? Ou não? Não, tá certa a ordem. Primeiro eu tenho que corrigir para depois exibir. Ó, a primeira middler, olhem as mensagens.
exatamente como está na tela. Primeira mensagem está aqui, ó, redirecionou para São Paulo, não é? Quando ele redireciona para São Paulo, o que ele está fazendo? Ó, redirecionou para São Paulo. E aqui tem um next. O que faltou aqui e aqui? Isso. Entendeu? Agora ele não vai mais chamar aquele next. Um deles, né? O outro vai. Olha lá, ó. E deu certo, ó. Redirecionou para São Paulo. Seguiu para o next, não foi isso? E a de Bauru seguiu direto para o next. Só para a gente poder pôr mais uma informação aqui para vocês poderem entender. A mensagem originalmente veio da onde? Vamos por a rota, ó. Certo? Então, ó, a mensagem chega de Bauru e ele vai direcionar para São Paulo. Tá vendo? Unidade Bauru e ele redirecionou para São Paulo. Quando a mensagem chegou na unidade São Paulo, o middleware seguiu para next. E no caso da unidade São Paulo, não exibiu. Por quê? Vamos ver se o nome está certo. Ó. Nome, São Paulo, São Paulo. Não foi isso? Vocês concordam ou não? Por que então essa mensagem não chegou na unidade São Paulo, mesmo tendo esse enviar? O que deu errado, na opinião de vocês? Eles viram que redirecionou. O que deu errado? Nossa, eu falo assim, deixa eu ver. Ó, chegou aqui para São Paulo, ele segue para next. Não, if. Ele não processou a rota de destino de São Paulo, concordam? Sim. Por quê? Só lembrando que quando eu mando enviar mensagem, para onde que ele vai? Vem para cá, mandando para o nome da rota com aquela mensagem, não é? Quando eu mando um destino, ele dá um on naquela rota com aquela mensagem que chegou, mandando para quem? Naquela rota. Aí ele vem aqui e faz um filter que vai receber todas as rotas e retornar um array, não é? O que deu errado aqui? Reparem que aqui, ó, eu tenho um next function, não é? Aonde que deu problema da unidade São Paulo? Foi o mesmo erro que a gente teve no outro processo. Só para vocês entenderem, ó, aqui tem um return e aqui o que faltou? Entenderam? Esse segundo if eu não entendi. Eu não entendi o segundo if. Como assim? Ah, tá. Se for da unidade de Bauru. Ó, se é para alguém de Bauru e a unidade é Bauru, processa o próximo middleware. Se é para alguém de Bauru, mas a unidade
A pessoa não é de Bauru, concorda? Então a pessoa não é de Bauru. Ó. Aí sim, né? Pro Next. Entenderam o que faltou no Midway? Entendi. Entendeu o que faltou naquele Express do Blacklist? Return. Não, faltou esse Next aqui. Porque isso daqui tá parando todas que fossem em São Paulo. Faltou um match. Olha agora. Midway redirecionou para São Paulo. Midway segue para o Next. Mensagem para a unidade. Olha lá, ó. Tá bonitinho. Corrigindo, não é? Tanto faz ser para Bauru Ou pra São Paulo. ou para São Paulo. Só que quando é para São Paulo, ele... Foi. O que vocês entenderam disso daqui? Você adicionou o Midway no meio para corrigir uma informação. Eu preciso pôr o Midway aqui embaixo? Subiu o Midway. Vai mudar alguma coisa? O que a gente criou então, senhores? Express. Perceberam? Ficou legal. A gente criou o nosso Express, processando todas as... Rotas, Midways. Entendem isso? Eu posso ter mais de uma rota para a unidade de Bauru? Pode. Posso. Exatamente isso. Quantos Midways eu posso criar? Vários. Quantos eu quiser. E o Next? Quem que chama a próxima função? É o Next. Vocês perceberam que o Next, e esse é o ponto alto desse processo todo, ele torna tudo assíncrono? Vocês perceberam que um Next tem toda a inteligência de chamar o próximo que vai... Sim. É ele que encadeia? Vocês entenderam como funciona o Next do Express, quando a gente cria um Midway, que é Hack, Has, Next? Uhum. Por isso que quando você dá um Next, ele vai para o próximo. Próxima rota, próximo Midway. Aí você fala assim, mas como que o Express consegue pegar aquele Next, volta, processa da onde parou? Desse jeito. Inclusive, a gente pode fazer mais. Imagina que eu quisesse alterar ou corrigir alguma coisa na mensagem. Ó, eu vou redirecionar para São Paulo, mas antes eu vou fazer o seguinte, mensagem.assunto vai ser igual à própria mensagem e no final reencaminhar. Olha só, alterei a mensagem, não alterei? Uhum. Posso fazer assim? Não, por quê? Porque esse cara aqui está com um padrão do Airbnb, tem que fazer um troço mais ou menos assim. Aí ele vai falar que ó, você não pode alterar um parâmetro, no reassign, blá blá blá. Aí eu vou pôr isso daqui para cagar, por enquanto. Só para vocês não ficarem vendo. Mas eu adicionei uma palavra, não foi? Nesse Midway? Uhum. Se eu mandar executar agora, ó, se eu dou um next, eu posso alterar o rec e o res e ele continua passando para frente aquela informação. Sim. Olha que legal. Não chegou com a palavra encaminhada? Perceberam que eu consigo alterar os próprios parâmetros que eu já estava recebendo? E ele mantém isso vivo? Entenderam como é feito no Express? Fácil ou difícil fazer um Express? Fácil.
relativamente fácil, né? Em 1 hora, a gente construiu a principal parte dele, que são as middles. O princípio muito parecido com esse é o que o Redux faz. O Redux faz a mesma coisa, o Express faz a mesma coisa. Então, para a gente programar bem, basta uma boa noite de sono e um pensamento forte de poder acertar como algo é feito. Aí, alguém talvez se pergunte, mas eu preciso pôr esse -1 aqui e dar um +1 ali? Entendi já por quê. Por quê? Porque senão na primeira vai. Como ele vai começar pelo 1. Por que eu adiciono primeiro, então? Por que eu não pus embaixo? É certo também. Não, de forma alguma. Vamos testar? Nunca vai dar certo se isso daqui estiver na linha de baixo. Às vezes uma linha muda tudo. Oh, tranquilo? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo? Uma linha muda o programa inteiro. Deu pau. Nossa senhora. Por quê? Já cagou tudo. Hã? Por quê? Essa você não esperava, né? Isso não esperava. Porque, Esperava, Marcelo. como não? Mas tá óbvio, ó. Eu não estou mandando o próprio Next Function como parâmetro. Ah, tá. Ele só vai Se eu não adicionei, quando eu chamar o Next de novo, vai voltar para o mesmo. Isso. ficar no 0 pra cima. É. Agora eu passo para cá e tiro 1 aqui. Ele sempre vai para o... Porque eu estou mexendo no contexto atual com 1 a menos, mas eu já salvei qual é o próximo. Entendi. Exemplozinho simples, mas bem eficiente, né? Bem legalzinho. Agora, se você dá um start, ó, você não estoura o stack. Só isso. Só isso. Só da história ela só. E você estava em dúvida, né, sobre isso daqui. Agora, por que eu fiz assim tão basicão? Eu fiz assim básico para dar um exemplo para vocês, porque eu não preciso disso. Entendem? Eu fiz assim por vocês. Vamos melhorar isso aqui? O que eu posso fazer? Apago esse cara, tiro isso daqui do jeito que tá, chamo isso daqui de index, do tipo number com igual a 0, mas eu não preciso escrever o number. E aqui, fazendo o quê? Ó, tá vendo que aqui vai entrar com o index? Eu vou fazer mais uma arrow function. Certo? Então, ali foi para uma, que vai voltar outra. Tem que tirar o void ali, né? Do primeiro arco. Oh, desculpa. Perfeito. Porque agora o que está acontecendo? Ó, index 0 com 0 e executa. Agora sim. Agora sim ficou a produção funcional. Antes não tava. Você tá de sacanagem, né? Antes tava como tu fala? Olha Uma lá. reversão. Agora tá o curve aí agora. Mas tá uma recursão ainda. Sim, ainda tá uma reversão. Agora é uma reversão com curve. Sim. E a gente só melhorou o código. Ah, eu podia ter feito isso em uma linha? Sim. Vem aqui, apago isso, apago aquilo, pronto. Pronto. Agora ficou bruto. Agora ficou bonitão. E aí chegamos no estado da arte Vai. da função.
Certo? Dúvidas? Criamos um Express inteiro em 40 minutos. 46 linhas. Foi 1h20. 1h20. É. Mas pelo menos vocês puderam entender um pouco de como é isso, né? Da construção desse cara. Certo? Então, adicionar middlewares, processar as rotas, que é o destino, né? Que são as rotas, enviar uma mensagem e processar ali. E o segredo todo estava na função processa a mensagem. É uma função simples. Agora, olhando assim, é até mais difícil, mas é uma função bem simples. Dificultar. E as middle que vem depois nas rotas? E a middle que vem depois da execução da rota? É que aí não é mais middleware, né? Middleware está no meio. É. Se ele estiver na ponta, não é mais middleware, concorda? É que a gente faz Middleware, um use. isso. Middleware é o que está no meio. Middle. O que está no fim não é middleware. É outra coisa. Como chama? Enclosures. Enclose. Ou closure. Pode. Agora, senhores, vou finalizar este curso aqui.